Candidatos que pretendem disputar as eleições deste ano já estão autorizados a realizar uma campanha prévia de financiamento coletivo, modalidade conhecida como vaquinha virtual. Pelas regras do Tribunal Superior Eleitoral, somente pessoas físicas podem doar. Para falar mais sobre este tema tão importante, principalmente em ano de eleição, nós convidamos Edísio Souto, ele que é especialista em direito eleitoral. Muito boa tarde. O que é a vaquinha ou o financiamento coletivo? Boa tarde. Foi uma forma que a Justiça Eleitoral encontrou, e aí eu já digo a você que não é uma novidade. Essa é a terceira vez que se autoriza a vaquinha eleitoral, que é um instrumento de arrecadação, porque os candidatos hoje não podem ter mais verbas de empresas, de pessoas jurídicas. Somente pessoas físicas podem doar e é o famoso fundo eleitoral, que é dinheiro público. Então, são essas duas fontes de arrecadação de campanha. Então, a vaquinha eleitoral, o TSE autoriza que empresas especialistas nisso, preparadas plataformas para isso, aqueles pré-candidatos já podem começar a fazer essas vaquinhas, que são formas de arrecadação coletivas, como você bem mencionou. Só que de uma forma devidamente autorizada pela legislação eleitoral, sob os controles da Justiça Eleitoral, vinculados a toda a normatização de prestação de contas. A Justiça Eleitoral conta inclusive com o apoio da Receita Federal e as contas são efetivamente examinadas. Então, facilita-se a arrecadação. A vaquinha é uma das formas de facilitar, mas também se controla e muito, porque você terá que deixar seu CPF, você terá que deixar seu nome completo, você tem aqueles limites também estabelecidos pela legislação. Então é algo bom, mas é também algo muito cuidadoso, que precisa ter o cuidado, tanto para o doador quanto para o arrecadador. Edísio, existe um limite de valor? Veja bem, a legislação eleitoral prevê que a pessoa física possa doar até um determinado percentual da sua receita. Está lá no seu imposto de renda, como está lá no seu imposto de renda. No caso da vaquinha, existe um valor de R$1.000 e poucos, que a partir daí se dá um tratamento na transferência do valor. Se faz através de cheque, se faz através de transferência eletrônica, para ter um cuidado mais redobrado ainda em relação a esse valor, que é considerado um valor mais alto para as vaquinhas eleitorais. Sempre observado o limite maior, que é o limite em relação à arrecadação do doador. Nós estamos em pré-campanha. O cidadão já pode fazer a doação, né? E o pré-candidato pode receber? Veja bem, o candidato já pode preparar a vaquinha eleitoral, já tem empresas, plataformas autorizadas pelo TSE, outras ainda cuja documentação está sendo analisada. A partir do dia 15 de maio, isso pode ser feito. Agora, só haverá a transferência do valor para o candidato quando ele fizer o requerimento do seu registro de candidatura. E é uma coisa importante que se diga ao telespectador, é que se lá na frente, o candidato, por um motivo ou outro, uma ausência de condição de elegibilidade ou uma incidência de inelegibilidade sobre ele, ele não puder ser candidato, esse valor que foi obtido através de uma vaquinha eleitoral será devolvido para todos aqueles doadores, guardados apenas aquele percentual da despesa que a plataforma teve. Existe um tempo para a prestação de contas disso? A prestação de contas, a resolução do TSE, a Lei 9.504/97 estabelece prestação de contas ao longo da campanha. E isso, obviamente, como é fonte de arrecadação, terá que ser colocado na prestação de contas do candidato. E eu lembro mais uma vez, contas hoje são examinadas e você, partido, você, candidato, tenha cuidado quando prestar suas contas. Porque hoje, para a Justiça Eleitoral, contas é coisa séria. Ok, muito obrigada pelos esclarecimentos. Rafael Leite, para o Correio Debate. O Ministério Público